E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui no Como Tocar Violino que você aprende de verdade tudo que você precisa para tocar violino, assim, ó, dominando esse instrumento. Não é só tocar. Tocar violino por tocar, um monte de gente faz. Mas realmente dominar esse violino aqui, dominar esse cara, depende de uma série de outros fatores que eu te passo aqui detalhadamente. Eu sou Arthur Lawton, eu sou violinista profissional, toco desde os 7 anos de idade e atualmente toco na OSBA, na Orquestra Sinfônica da Bahia, que foi, inclusive, em 2023, colocada aí, ó, como a melhor orquestra do Brasil, lá no Prêmio Profissionais da Música. Então, eu sei do que eu tô falando e eu posso te ensinar de verdade. Enfim, bora começar com o nosso conteúdo. Na aula de hoje, eu decidi falar sobre uma coisa que já aconteceu com alguns alunos que vieram falar: ah, professor, meu violino tá fazendo uns barulhos aqui e tal. Então eu tenho uma série de coisas para serem verificadas que vão resolver o problema do barulho no seu violino, beleza? Mas a primeira coisa que você precisa entender é que, às vezes, o barulho que você acha que é culpa do seu violino não é culpa dele. Por exemplo, se na hora de tocar você acha que meu violino tá fazendo uns barulhos estranhos, mas é um barulho tipo assim, ó. Esse tipo de barulho, tipo bem arranhado, um negócio feio, estranho, né? Ou se é um barulho assim, por exemplo, ó. Esse tipo de barulho, isso não é problema do seu violino, não é problema do seu arco, não é problema da sua corda, isso é problema técnico, um problema seu que você tem que resolver. Certo? Basicamente, quando acontece esse tipo de barulhos assim, ó, no meio do processo que a gente está tocando, né, são por dois motivos. A primeira coisa é por falta de controle do peso do arco, né? Essa região do arco aqui, ó, a parte do talão, é muito mais pesada do que a ponta. Então, se a gente fosse equilibrar o arco, né, você vai ver que não é nem no meio, né? É tipo aqui assim, ó, o ponto de equilíbrio do meu arco. Tá vendo? Olha o pedaço que tem para cá e o pedação que tem pra lá. Então esse é o meio do ponto de equilíbrio do arco. Então tá tipo aqui assim, né? Quer dizer que daqui pra cá a gente tem que aliviar o peso do arco. Porque se você deixar só o peso do arco, olha só o peso do arco assim, ó, sai esse som horrível. Então por isso que você precisa controlar melhor. Você precisa aliviar o peso nessa região. Então se o seu som, se o seu barulho que tá saindo aí quando você tá tocando é esse tipo de barulho, é porque você não está pensando no peso do arco. E aí você precisa aliviar. Como que você vai trabalhar isso? Cara, você pode, tudo que você for tocar, todos os exercícios, músicas, tudo, tocar e tentar tirar esse som limpo e claro aqui, ó. Não tira o arco da corda em nenhum momento, mas sempre com um som muito suave. Como você consegue isso? Aliviando o peso, principalmente com esses dois dedos aqui, ó, o dedão e o indicador não, o dedinho, né? O dedão e o mindinho, para você resolver essa quantidade de peso do arco, beleza? Então, para você não ter aquele som arranhado, aquele barulho estranho, lembrar de controlar o peso, principalmente nessa região. Agora, se os seus barulhos são umas notas estranhas que aparecem tipo aqui assim, esse tipo de barulho, isso na verdade é totalmente o oposto do que a gente estava falando antes. Então aqui nessa região o arco é muito leve, então o que você precisa fazer? Acrescentar peso. E como você faz isso? Existe um movimento chamado pronação, que é quando você inclina um pouquinho aqui a mão e o indicador vai colocar esse peso. Não é para você fazer assim, colocar peso, né? Não é esse peso. Então na hora de tocar, depois que passou daquele ponto de equilíbrio, quanto mais para a ponta vai, mais você precisa inclinar a mão aqui, ó, em cima do arco, para você ter esse movimento de pronação e conseguir, por exemplo, sabe aquele som que a gente ouviu aqui, ó, lá na ponta, com o indicador aqui, ó, grudando o arco na corda, conseguir essa mesma pressão. E você vai ver que realmente é bastante pressão. A pronação tem que entrar muito em ação para conseguir esse tipo de som mais arranhado lá na ponta. Óbvio que a gente não quer tocar assim, mas é só para você aprender quanto você consegue colocar de peso no arco a partir do seu indicador lá nessa região, beleza? Então, na hora que você está tocando, é mais ou menos como se acontecesse isso daqui, ó. Vou até tirar o zoom aqui. Não é para tirar os dedos, viu, da corda, mas daqui do arco, né?
Mas é como se, enquanto eu tô aqui, ó, perto do talão, o que acontece? Esses dedos não funcionam tanto e são mais os outros dois, ó, o dedinho e o dedão, que seguram o arco, ó. Aí chega naquele ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio do arco, o arco tá completamente na corda. Todo o peso do arco tá na corda. Não preciso fazer nada. Então, assim, todos os dedos estão aqui, mas ninguém tá fazendo nada. Agora, daqui pra frente, cada vez mais vai pro indicador, ó. Então, vamos seguir o arco inteiro, ó. Tudo isso para você entender o quanto tem que acontecer várias coisas aqui em relação à distribuição de peso na hora que você está tocando, só para ter um som linear, para ter esse som de que a gente ouve assim, né? Só para ter esse som linear, sem ficar assim forte demais aqui e aqui leve demais, né? Para ter esse som linear, tem que acontecer uma série de coisas aqui. Não é para tirar os dedos. Não fiz isso para você fazer igual. Na verdade, foi só para mostrar onde está o foco do peso naquele momento. Mas óbvio que eu toco do mesmo jeito, com todos os dedos no arco. O tempo inteiro, todos os dedos no arco, beleza? Só para você entender o que tem que acontecer aqui para não saírem esses ruídos aí por falhas técnicas, certo? Bora lá. Entendido isso, agora sim a gente pode começar a falar de ruídos do seu instrumento. Às vezes acontece, por exemplo, de você estar tocando e ouvir assim um barulhinho metálico no fundo, sabe? Quando você toca a corda, você ouve assim, uns barulhos assim. E aí você pode localizar esse barulho vendo alguns aspectos do seu violino. A primeira coisa, dá uma verificada no seu encaixe da espalheira com o violino para ver se ele não faz barulho, sabe? Quando você toca, quando você aperta. Tá vendo? Dá para ouvir aí, ó? Que tá fazendo um barulhinho? Porque ele tá mexendo e tá mexendo o parafuso. Então o que tem que fazer? Apertar um pouquinho mais o parafuso. Ou, se você sentir que mesmo assim não vai funcionar, não tá funcionando, você muda o parafuso, continua fazendo barulhos e tal, você pode vir aqui com um lápis. Cara, o lápis vai ajudar demais. Deixa eu pegar um lápis aqui. Você vai ver o tanto que um lápis 6B faz de diferença quando você vai realmente vendo as peças do violino. Por exemplo, essa parte aqui que eu tava falando sobre esse parafusinho aqui, né? Se a gente vê, esse parafuso ele rosqueia, que ele marca a altura, né, do violino, né, onde ele vai ficar e tal. Então o que eu posso fazer? Posso tirar ele aqui, deixa eu desrosquear até ele sair. E eu posso passar um pouquinho desse grafite do lápis 6B, porque o lápis 6B tem o grafite um pouquinho mais grosso. Passa um pouquinho dele aqui, ó, pela rosca. Em toda a parte que ela vai ter contato ali. Por que eu estou fazendo isso? Para lubrificar um pouco mais da rosca. É assim que se lubrifica as roscas dos parafusos, beleza? Não é com óleo, né? Tem que lubrificar com grafite, beleza? Aí você pode voltar ela lá pro lugar dela. Ela vai entrar mais fácil agora. Vou achar o ponto que ela estava antes. Acho que era mais ou menos aqui. Ó, já diminuiu o barulho aqui que estava fazendo, ó. Tá vendo? Ainda tá um pouquinho do barulhinho porque tá mexendo aqui, ó, essa parte de plástico, né? Que é um plástico que tem aqui. Então esse barulho não tem como tirar, esse último barulhinho assim, né? Mas depende muito do tipo de espalheira que você tá usando e tal. Tem espalheiras que são de madeira com uma peça única. E aí a mesma coisa, você encaixa o parafuso, lubrifica o parafuso e tal, vai melhorar nesse aspecto também. Beleza? Um outro lugar que pode fazer barulhos aí quando você tá tocando. Primeira coisa, quando você tem microafinadores aqui, que são esses parafusinhos aqui que a gente tem aqui, né? No meu caso eu tô com dois aqui, né? Dá pra ver no violino aqui que tem dois parafusos. Então, esses dois parafusinhos, se você soltar demais, o que acontece? Vou até fazer esse experimento aqui com você, ó. Vou tirar aqui, ó, soltando um parafusinho. Chega num ponto que ele começa a rodar demais, ele tá fora já do eixo, já do negócio. Mas ainda não saiu. Eu posso até tirar, por exemplo, aqui, ó. Se eu continuar desrosqueando, o parafuso sai na minha mão. Não consigo focar no parafuso, mas tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão o parafuso, beleza? E a corda continua aqui, tá tudo certo.
porque ele só é um parafuso encaixado ali, mas é o encaixe que está segurando a corda e todo o mecanismo dos microafinadores. Se esse parafuso for colocado lá, mas não tiver realmente no ponto certo de engatar na rosca, ele vibra na hora que eu toco. Não sei se vou conseguir esse som aqui, né? Ainda não tá nem vibrando, mas pode acontecer com você, beleza? Então, se ele ficar nesse ponto de estar solto, ele tá muito mole, ele vai acabar fazendo um barulho. Então, você vai rodando até que você vai chegar num ponto que você vai sentir, opa, pegou, agora ele ficou mais durinho. Aí quer dizer que ele tá funcionando de verdade. Agora ele tá funcionando e tá no eixo, então o eixo segura ele para ele não vibrar. Então é importante isso. Então, se tiver ouvindo um barulho metálico vibrando, vai lá nos seus microafinadores, confere se eles estão bem posicionados, se está realmente no eixo, e também confere essa partinha de baixo dele aqui, tá vendo que tem uma rosca que encaixa no estandarte. Essa rosquinha aqui, ela também sai, se você rosquear aqui, ela sai daqui para desencaixar o microafinador do lugar. Então, se às vezes a gente vai tocando, vai vibrando demais e ela vai soltando sozinha. Então é importante conferir se ela está bem apertada. Você pode conferir em todos os microafinadores se eles estão bem apertados. Geralmente, quando tem um barulho maior de vibração, é em relação aos microafinadores. A segunda coisa no seu instrumento, que pode estar fazendo barulho, que você pode ver e tal, é esse encaixe da queixeira. A minha é diferente até, né? A minha tem dois tipos de parafuso, é bem diferente. Essa queixeira é uma queixeira diferente porque eu uso uma queixeira antialérgica, né? Que é uma queixeira antialérgica da Whitner, da marca Whitner, por causa da barba, né? Que atrapalha e tal. Mas se você pegar, por exemplo, um outro formato aqui, tipo esse aqui, que é o formato padrão que você encontra das queixeiras, né? Você vê que é diferente uma da outra aqui, né? Então, esse formato padrão aqui, ele tem uma rosca também no meio, que pode estar soltando. Então, se ela estiver um pouco solta, o que vai acontecer? Vai vibrar na hora que o violino vibrar. E o violino vibra quando a gente toca, né? Se você estiver tocando e colocar a mão aqui embaixo do violino, você vai sentir que ele vibra. Então, essa vibração, se tiver qualquer coisa soltinha assim um pouquinho, vai vibrar e vai fazer barulho. Então, dá uma olhada também nessa rosca aí. É só dar uma mexidinha aqui, ó. Você vai ver se tá solto, se não tá, tal. Vê aqui, né? Pega na queixeira, vê se ela se movimenta. Então, se estiver acontecendo isso, vai precisar apertar. Inclusive, eu até já mostrei como tirar a queixeira, como você fazer e tal, na hora de limpar o violino. Então, dá uma olhada lá no vídeo, se você ainda não viu, como limpar o violino do jeito certo. Tem várias coisinhas, várias dicas aí para você fazer a limpeza do seu violino do jeito certo. Tanto aquela limpeza diária, do dia a dia, quando você acaba de tocar, mas também uma limpeza mais completona, assim, de tempos em tempos. Então dá uma olhada lá para você aprender e também ver essa questão da queixeira. Beleza, então já vimos alguns pontos aí que pode ter dado algum problema no seu violino. Agora, existem uns barulhos que às vezes acontecem por você estar com cordas velhas, simplesmente por isso. Ou tocando, ou a forma do som sair. Então é importante manter a regularidade das trocas das cordas. Se você não sabe trocar corda, não sabe de quanto em quanto tempo trocar a corda e tal, tem uma aula que eu fiz só sobre isso também. Vou deixar aqui em cima para você, que se chama Quando e Como Trocar as Cordas do Violino. Ou ao contrário, Como e Quando Trocar as Cordas do Violino, não sei. Mas eu vou deixar aqui em cima para você poder assistir, que lá eu mostro detalhadamente como trocar as cordas do jeito certo e falo também sobre o tempo de vida de cada corda, como funciona e tal, para você trocar. Porque é importante manter essa regularidade. Se você não fizer isso, com o tempo, com o passar do tempo, pode ser que não faça barulho sua corda, mas vai te atrapalhar. Uma corda, quando fica velha, o que acontece? Ela fica mais mole. E aí, quando ela fica mais mole, ela te obriga a começar a aumentar as distâncias dos dedos para equivaler àquilo que você fazia antes. Ou seja, você começa a perder a forma de mão. Aquilo que você estava aprendendo sobre como tocar afinado no violino, você perde tudo, porque ela te obriga a abrir mais. Aí quando você coloca uma corda nova, você vai sentir uma grande diferença. E vai mudar tudo de novo, vai tocar tudo desafinado de novo. Então por isso que é importante manter essa regularidade certinha das trocas de cordas, beleza? Uma outra coisa, se você já olhou tudo isso, tal, não achei o que pode ser o problema e continua fazendo um barulho estranho no violino, tá estranho, tem alguma parada aí, dá uma olhada no revestimento dele, assim, toda essa parte lateral, tudo, se ele tá bem colado. Se ele estiver descolando em algum lugar, também vai vibrar e também vai fazer barulho. Vai escapar o som por aquele buraco, né? Porque o som só deve sair por aqui, por esse buraco aqui. Mas se tiver um outro lugar que está aberto, que está começando a descolar,
o som vai vazar por ali. E o som é uma vibração no ar. Então vai vibrar, vai fazer com que a madeira vibre naquele ponto e vai fazer barulho também. Aí você fala, pô, mas Arthur, como que eu vejo? Só se tiver aberto mesmo no lugar? Vou ficar aqui vendo se está aberto? Não, porque é muito pouquinho. Cara, assim, se abrir um pouquinho já dá diferença, já pode fazer o seu som ficar pior, pode fazer barulho, pode acontecer uma série de coisas. Então existe uma forma de você verificar isso. E para isso você precisa estar no completo escuro, absurdo total, assim, ó. Então entra no quarto, apaga a luz de noite e você vai pegar o seu celular, vai ligar a lanterna nele e vai colocar a lanterna aqui nesse furo F, né? Vai colocar a lanterna aqui dentro e aí sim você vai olhar em volta do violino inteiro para ver se você encontra algum ponto de luz. Se você encontrar um ponto de luz, um pontinho que seja, quer dizer que ali está descolando. Inclusive, esse violino aqui, ele tem um pontinho que está descolando, que eu já sei. E eu tenho que levar no luthier para arrumar. Então, eu vou te mostrar exatamente isso agora. Mas para isso, eu preciso apagar as luzes aqui. Então, apaga essa luz. Apaga aqui atrás também. Apaga essa outra. Tem que apagar essa daqui e apagar a luz lá de cima. Então, calma aí que eu vou apagar. Pronto, tá bem escuro aqui. Vou até fechar aqui ó, no computador que tem a tela branca aqui também. Deixa eu tirar essa tela daqui. Colocar uma tela preta. Pronto, acho que esse é o mais escuro que eu consigo deixar aqui ainda com as coisas ligadas. Mas já vai dar para você ver, certo? Então aqui ó, meu celular. Vou ligar a iluminação dele aqui, a lanterna, né? Tá aqui a lanterna do celular. E você coloca ela no furo lá, no furo aqui assim. E você vai olhar em volta do violino, se você enxerga alguma coisa. Nesse caso aqui, eu sei que tá do lado de cá. Vamos ver se eu consigo, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui de leve. Pra ver se eu consigo mostrar exatamente esse ponto aqui, ó. Colocar lá a iluminação. Ainda vou precisar de mais um ainda pra conseguir mostrar isso aqui. Vamos lá. O violino tá aqui, ó. Beleza? O ponto que tá descolando é levemente aqui assim, ó. Desse ladinho aqui dele. Bem nessa parte de baixo. Então eu vou tentar deixar o violino aqui assim, desse jeito, pra gente conseguir ver. Não consigo nem enxergar daqui. Muito difícil, é muito difícil mesmo conseguir colocar esse ponto aqui pra filmar na câmera. Mas talvez tenha dado pra ver, não sei, né? Será que deu? Pronto, tudo aceso de novo aqui. Ficou até claro demais agora. Mas acho que não deu pra ver tão bem aí por aí, porque é muito pequeno, mas muito pequeno mesmo o ponto. É um ponto de luz assim, que você só vê mexendo o violino assim de ângulo, e você consegue ver em um ângulo específico, dá pra ver. Então é muito difícil, não sei se dá pra ver pela câmera isso. Mas se você fizer na sua casa, talvez você veja alguma coisa. Então é importante. Então colocou lá a lanterna, coloca a lanterna bem no pontinho ali, né, de encaixar aqui no furo. E olhe todo em volta do seu violino, principalmente nessa parte aqui de cima. Aqui desse lado onde a gente bate a mão, né, do lado de cá, onde a mão encosta muito, tem uma tendência a descolar bastante. E também desse outro lado de cá também para você ver, beleza? Mas aproveita, você vai ver e já veja em volta do violino inteiro. Porque se tiver um pontinho descolado, vai precisar levar no luthier, beleza? Agora, se mesmo depois de tudo isso, de ver lá como que tá as suas cordas, ver o microafinador, ver queixeira, ver espalheira, ver se tá uma coisa descolada, se você não achou nada e ainda assim o seu violino tá fazendo uns barulhos estranhos, pode ser algum erro de ajuste. Pode ser, por exemplo, que a alma, que é a barra que fica aqui dentro do violino, pode ser que ela tenha saído do lugar. E aí isso muda também, pode fazer que dê algum ruído. Pode ser que a barra harmônica, que é uma parada que tem aqui dentro, tenha dado algum problema, tenha descolado, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, se você deu uma sondada geral no seu violino e continua fazendo barulho, cara, leve o seu violino no luthier, leva lá no especialista. É muito importante realmente passar pela mão de um especialista para ele ver o que pode estar fazendo esse barulho, certo? Lembrando também que se você só ouve algum barulho estranho na hora que está tocando com o seu arco e tem alguma coisa estranha, né, um chiado, uma coisa tal, experimenta também fazer um teste tocando com outro arco, porque às vezes o problema não está no seu violino, às vezes o problema está no seu arco, né? Então, às vezes, por exemplo,
a crina do arco não está apertando o suficiente ou não está ficando controlado o suficiente. E aí, quando encosta demais a crina na madeira, na hora de tocar, faz também um ruído, um barulhinho, assim, sabe? Um tss, tss, tss no meio. Então isso pode também influenciar no seu som, e pode ser isso, de repente você está ouvindo. Então experimente também, caso você tenha a possibilidade, tocar com um outro arco. Pede um arco emprestado aí de um amigo, vai numa loja de instrumentos musicais e fala, eu queria testar um arco só, tal, pra ver aqui no meu violino, tal, só pra ter uma oportunidade. Ou se em último caso, compra um arco a mais aí, compra um arco no Mercado Livre, numa loja especializada, vai lá na HPG Musical, na Vibração de Instrumentos Musicais, compra um arco que vai ser bom ter um arco reserva, ou então se você falar assim, não quero ter um arco reserva, quero só testar, compra lá um arco no Mercado Livre e depois devolve, sabe? Testa e depois devolve. No Mercado Livre você tem essa possibilidade de devolver, né, a compra. Me arrependi, você tem até 7 dias para devolver, por lei é garantido. Então você pode comprar o arco, testar e ver se muda. E se você vê que realmente foi culpa do arco, você fala, opa, então preciso desse outro arco aqui. Ou então não, então se os dois arcos dá ruim do mesmo jeito, o barulho continua e tá estranho, leva no luthier, beleza? Bom, com isso acho que eu falei da maioria das coisas aí que dá para se ter problema no violino. Mas é importante sempre pensar que se você tá ouvindo um barulho na hora de tocar, é alguma coisa tá vibrando em algum lugar que não deveria. De repente você pode até fazer o teste ao mesmo tempo. Você vai tocando e vai segurando no violino em pontos diferentes para você ver o que está vibrando, o que você segurar. Às vezes você segura uma peça, uma coisa e ele para de vibrar e para o barulho. Então experimente fazer isso também, caso você não encontre de forma nenhuma o que está acontecendo com o seu violino. Beleza? Com isso então vou ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado essa aula aí, né, falando sobre as possibilidades de barulhos que pode acontecer no seu violino. Também é bom ficar ligado com isso, mas falo para você que 90% dos casos que me falam, que os meus alunos me procuram, né? Professor, meu violino está fazendo uns barulhos estranhos e tal. 90% dos casos não é problema no violino. É um problema técnico que a gente tem que trabalhar, melhorar, controlar melhor para conseguir tocar sem esses ruídos, beleza? E dos outros 10%, que é realmente alguma coisa física no instrumento, na maioria das vezes é em relação aos microafinadores, na maioria das vezes, beleza? Mas dá uma olhada no geral para ver se você encontra aí o que está fazendo esse barulho. Se você não encontrar, leva no luthier, beleza? Caso você não saiba a diferença do que um luthier faz, né, que é ajustar o violino, pro que você deve fazer, que é afinar o violino, tem um vídeo que eu fiz só falando sobre isso, a diferença entre afinar e ajustar, e tudo que um luthier faz no seu violino e a importância que isso tem. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele joinha aqui embaixo. Se te ajudou, se não te ajudou, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários também, que eu vejo e a gente pode também falar sobre um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Lembrando que a gente se vê sempre nas segundas-feiras, às 6 horas da tarde. Tem uma live das 6 às 7, que você pode participar perguntando ao vivo pra mim alguma coisa e aprendendo um pouco mais. Nas quintas-feiras sai uma aula dessa daqui, ó, que é uma aula gravada sobre algum assunto específico do violino, para você aprender um pouquinho mais. E também tem a série Dominando o Violino, que é tipo um podcast que são com os meus alunos lá do curso. A gente começa com uma entrevista, conversando sobre violino, sobre aprendizado, etc. E depois passa para a parte prática, para uma aula de verdade. Dura 1 hora e você pode assistir aí da sua casa, tranquilo. E com certeza você vai ver várias sacadas lá na série Dominando o Violino que dá para aplicar no seu estudo aí na sua casa, beleza? Então vai lá também, clica nos vídeos do canal, que já são mais de 400 vídeos disponíveis. Tem mais de 30 só da série Dominando o Violino, que é esse podcast. Então aproveita lá para você ver, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.